Meus amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí fazendo a pré-aula da nossa lição de número 8 e dessa feita vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade de estarmos colaborando, para com a Escola Bíblica Dominical. Agradeço a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Odair Gonçalves, que nos tem também apoiado, nesse trabalho que fazemos aí semanalmente, e também aos nossos vice-pastores que estão aí juntos, pegado no arado. Louvar a Deus pela vida dos comentaristas, pastor Jean, que é o comentarista desta lição, desse trimestre, do último trimestre do 2025. Também louvar a Deus pela vida do professor Orival, que é também um dos comentaristas, e pela vida do pastor Gilvan, claro. Que Deus continue abençoando vocês nessa tarefa, que eu acho tão difícil, Eu falo a verdade, eu não consigo comentar uma revista dessa. Depende muito tempo, depende muita dedicação, E os irmãos têm tirado esse tempo. Os irmãos têm dedicado a esse trabalho tão importante que tem edificado as nossas vidas. Pois bem, nós temos aqui o textual que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, verso 7. Aleluia. Amados irmãos, nós temos aqui uma leitura diferenciada, das passadas, das grandes tribulação, assuntos que trazem parte tristeza, Mas aqui as bodas do Cordeiro fala da alegria, fala do momento de regozijo e também de reconhecimento, da noiva e também a apresentação ao Pai do noivo, nosso Deus. A verdade prática, momentos de júbilo e grande glória em que a igreja será convidada para o banquete celestial. Aleluia. Amados irmãos, é bom demais falar sobre esse assunto, da vinda do Senhor Jesus. Já falamos sobre o julgamento, o Tribunal de Cristo, parte A1, parte 2, que fala dos galardões que serão entregues aos que fizeram trabalho aqui na terra. A leitura em classe está em Cantares, capítulo 2, verso 4, Apocalipse 19, 6 e 8. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Glória a Deus. Os objetivos geral da lição explicar como serão as bodas do Cordeiro. E os objetivos específicos são, primeiro, descrever as bodas do Cordeiro. Segundo, explicar as bodas do Cordeiro.
como um veículo matrimonial. E em terceiro, correlacionar os eventos que acontecerão com o casamento judaico. Amados irmãos, nós vamos falar aqui de assuntos também simbólicos, né? Vamos trazer os costumes judaicos, né, do casamento para a nossa lição de hoje. E a nossa introdução diz: logo após o justo juiz do Bema, Tribunal de Cristo, bater o martelo, dando sentença final do julgamento das obras dos salvos e entregar os galardões, toda a igreja receberá o convite ao banquete celestial, que é chamado a bodas do Cordeiro, e será um momento de bem-aventurança para toda a igreja que se encontra no céu. Regozijemo-nos e alegremos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, 7. Meus amados irmãos, após a igreja ser galardoada, após a igreja receber as dádivas, né, os presentes do noivo, nós somos convidados às bodas. Aleluia. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada que Eliezer, antes de entregar aquela noiva a Isaac, primeiro ele enfeitou ela. Ele deu presentes de ouro, gargantilha, braceletes, pulseiras, né? Ele deu dons para ela, deu dádivas. E ela então se ataviou para encontrar com o esposo. Então Jesus também, o Espírito Santo, ele conduzirá essa noiva para receber os galardões de tudo aquilo que foi feito e encontrar-se com o esposo. Então iremos para as bodas do Cordeiro. Aleluia. As bodas do Cordeiro, 1 celebração de bodas. Esta será a grande celebração celestial que acontecerá quando Cristo, sua igreja, unirem-se para sempre. Apocalipse 19, 7 a 9. Bodas traz o significado de noivado ou compromisso de casamento. Esse ato era considerado tão sério quanto o próprio casamento. Amém. Amados, no tempo antigo, quando alguém noivava, eles tinham um compromisso sério. Aquilo ali era mesmo como um compromisso do casamento. Aquele noivo podia ausentar para longe, mas no dia certo ele voltaria para assumir a sua esposa. Aleluia. Assim também, a igreja do Senhor, depois que nós aceitamos a Cristo, fizemos um compromisso com Cristo. E Ele está esperando o momento certo para efetuar esse casamento, que a igreja é a sua noiva, a sua esposa, para que depois nós possamos ir à festa do casamento, às bodas do Cordeiro. Momentos de júbilo. Então, as bodas do Cordeiro, a celebração das bodas, ela traz um momento de júbilo. Quando se findar o julgamento das obras dos salvos, no tribunal de Cristo, a igreja será convidada ao banquete das bodas do Cordeiro, conforme descreve Lucas, para que comais e bebais a minha mesa, o meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22 e 30. Nesta ocasião, Cristo e a igreja se tornarão o centro das atenções de todos os seres celestiais. Aleluia! Neste momento, cumprir-se-á literalmente parte da oração sacerdotal de Jesus, proferida no capítulo 17 de João. A igreja será vista no céu em seu assento universal. Amados,
Aqui, quando fala sentar nos 12 tronos, isso aqui é uma promessa para a nação de Israel, para as 12 tribos, né? Que serão representadas pelos os apóstolos de Jesus, e eles sentarão para julgar. Haverá um tempo, né? Em que nós teremos um papel especial. No milênio estaremos aí ao lado de Jesus e certamente vamos exercer papel importante no reinado milenar. Aleluia! Vocês sabem que após a grande tribulação, na grande tribulação acontecerá esses eventos, o julgamento das obras, as bodas do Cordeiro, né? E depois Jesus vai reinar por 1000 anos. E nós estaremos a serviço dele aqui na terra, né? Porque somos agora um povo diferente, incorruptíveis, transformados, e assim como os anjos estão a serviço do Senhor, nós também estaremos, a igreja estará prestando serviço ali para o reino milenar. Item 1.3 diz assim: momento de encontro sublime. Nessa ocasião, encontrar-se-ão e se juntarão todos os santos do Antigo Testamento, todos os crentes de todas as raças, tribos, nações do Oriente e do Ocidente tomarão assento à mesa que estará preparada. Mateus 8:11. Imagine tamanha alegria. Todos os salvos chegarão de todas as partes da terra e de todos os tempos se saudarão festivamente, alegremente. Após esta grande festa, Cristo porá fim à batalha da terra e será um dia triunfal em que os remanescentes de Israel serão elevados, os ímpios castigados. Enfim, estarão livres de toda luta, angústias, pecados e males. Ao olharmos para a divina face de Jesus, compensarão toda a tristeza desta vida. Aleluia. Meus irmãos, imagine os cristãos de todas as eras, desde Adão até agora, o final dessa dispensação. Os que forem salvos vão subir, reunir, aleluia, estarão sentados à mesa das bodas do Cordeiro. Haverá muita alegria, haverá muita paz, haverá contentamento, né? As pessoas estarão irradiantes de alegria, porque a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos as lágrimas. Então ali não haverá espaço para tristeza. Aqui nós temos decepção, temos problemas, temos luta, dificuldade. Ainda essa semana eu estava conversando com a minha esposa e falando com ela com respeito a algumas coisas que nós enfrentamos aqui na terra, né? E se libera o perdão para as pessoas, mas fica a cicatriz, assim como estão os sinais dos cravos nas mãos de Jesus ali no céu. Ele saiu da cruz, perdoou o povo, mas na sua mão tem o sinal. Você vê lá em Zacarias, quando alguém vai dizer, que sinais são esses nas suas mãos? Eles vão dizer, sinais das feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, às vezes você perdoa, mas fica a cicatriz, né? Você pode arrancar os pregos de uma tábua, ela vai ficar sem nenhum prego, mas ela vai ficar perfurada, as cicatrizes vão ficar. Então, o perdão, ele não apaga as cicatrizes, ele faz a gente lembrar e não ter mais aquela angústia, ter mais aquele ódio, mas os sinais ficarão. Quantas pessoas que carregam cicatrizes nos seus corpos, que pessoas que os fizeram chorar, fizeram sofrer, né? Como eu estava vendo o pastor Gesiel ensinando na escola dominical, dizendo exatamente sobre essas coisas, né? Sobre calúnia, por exemplo, uma coisa que dói na pessoa. Alguém dizer, fulano fez isso, sendo que ele nunca pensou em fazer.
Então, são cicatrizes que nós carregamos no nosso corpo até ele consumir na terra. Mas, graças a Deus, que nós temos em nós o ministério da reconciliação. O Senhor nos ensinou a perdoar. Se nós não perdoar, meus irmãos, não podemos orar, não é? Então, nós somos um povo, uma noiva, e nós devemos zelar uns pelos outros. O subsídio teológico diz assim: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, 7. É conforme o texto acima, as bodas do Cordeiro serão após o tribunal de Cristo, porque a expressão já sua esposa se aprontou mostra que a igreja já se apresentará alegre com seus galardão para comemoração de uma grande festa no céu. Você já imaginou os salvos chegando de todas as partes da terra e de todos os tempos e saudarem mutuamente? Reconhecemos os santos do Antigo e Novo Testamento e reencontraremos com aqueles que já antes foram estar com o Senhor. Eu fico imaginando a gente chegar lá e olhar para Abraão e saber que ele é Abraão, né? Olhar para Moisés e saber se é Moisés, tirou o povo do Egito. E assim sucessivamente, olhar para o profeta Elias e dizer se foi o homem que Deus o arrebatou. O Enoque, né? Tipo da igreja será arrebatada. É uma grande alegria, meus irmãos, para nós. E nós reencontrar nossos entes queridos que já partiram, tantas pessoas que ao decorrer dessa caminhada, nós vimos aqui, já partiram e estão com o Senhor. Lá nós vamos encontrá-los, reconhecê-los e haverá gozo, paz e alegria. Pois podemos então estar prontos para esse dia. Mas como podemos estar prontos para esse dia? Rejeitando tudo o pecado, né? Rejeitando tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo. Porque, meus irmãos, se tem uma pessoa que precisa ser bem tratada por nós, a igreja, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem está preparando a noiva. Então, nós devemos estar bem com intimidade com ele, porque ele que nos prepara. Eu fico imaginando a história de Esther, quando ela chegou lá para se preparar para encontrar com o rei, aquele eunuco mandou ela escolher as joias, né? Ela disse, não, o que você escolher para mim aí, eu sei que prepara a noiva mesmo para ver o rei. Então ela deu oportunidade, né, para que aquele eunuco escolhesse as joias, e ele escolheu, ele sabia o que ia dar certo. Então, quando o Espírito Santo ele está com toda a liberdade na nossa vida para nos preparar, ele tem o melhor para a sua igreja. Ele sabe os gostos do noivo. Aleluia. Ele sabe como ele quer que a noiva fique. Então, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Alguém fala no qual está selado. Não, nós fomos selados com o Espírito Santo. O que é selo? É a marca. A gente que mexe com gado, nós temos a nossa marca, né? Cada um tem um tipo de marca. A minha, por exemplo, é um coração. Até eu brinco com as pessoas e diz, por que a sua marca é o coração? A Bíblia diz que onde tiver o tesouro está o coração. Então, onde tiver a vaca minha, tem o sinal do coração nela lá. Mas não é que o meu coração está naquilo, né? Então, cada um tem uma marca. O Espírito Santo tem a sua marca. Aleluia, nós fomos selados, fomos marcados. Oh, glória a Deus. Que alegria ter a marca do Espírito Santo. Glória a Jesus.
Irmãos, o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso. Às vezes você está lendo a Bíblia, está orando sozinho, de repente vem lágrimas, porque ele está presente, aleluia. E às vezes tem momento da nossa vida que ele precisa de interpretar os nossos gemidos, porque às vezes nós estamos passando por angústia, que não temos palavras, né? Como o pastor daí estava ensinando na convenção, dizendo, se você não sabe orar, meu irmão, fecha os olhos, fecha a boca e fica ali, até você aprender a orar. Tem dia que você geme, né? Aleluia. E o Espírito Santo, como é o zelador da noiva, ele está ali, o que você precisa? O que está precisando aí? E esse geme, ele pega o seu gemido e leva à presença de Deus. Diz, Pai, o fulano de tal está lá, esse gemido dele quer dizer isso. Aí Deus manda a resposta. O Júnior Cantuíno diz que Deus interpreta gemidos, lágrimas também é oração. Então Deus conhece, né? Como a minha esposa estava lendo o Salmo 139 na consagração e falando que Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus sabe tudo. Então, irmãos, nós como noiva de Jesus precisamos ser abertos. Não ficar tentando esconder nada, porque diante de Deus ninguém se esconde. Se eu errar, vou chegar lá e dizer, eu quero perdão, porque eu errei, pastor, eu quero perdão. Eu fiz coisa que não agradou o Espírito Santo. E se ele me deixar, eu não vou ficar uma noiva bonita, é ele que me prepara para encontrar com o noivo. Aí tem o Ministério da Reconciliação, somos perdoados e voltamos a ter a intimidade, a comunhão com o Espírito Santo, que está preparando a noiva. Um vínculo matrimonial, uma cerimônia de casamento. O casamento é uma instituição divina, constituída por Deus, antes mesmo das civilizações humanas. As Escrituras Sagradas descrevem muitos casamentos. O próprio Deus celebrou o primeiro de todos os casamentos. Gênesis capítulo 2, verso 18 ao 25. Deus então olhou e viu o homem só, fez uma adjutora e disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora para que esteja diante dele. Uma ajudadora, uma auxiliadora. Irmãos, o casamento ele é sagrado. O casamento é uma dádiva de Deus. Aleluia. Agora nós precisamos cultivar o casamento nosso. Não é porque você casou, que Deus aprovou, que Deus falou que foi da vontade dele, que às vezes você pensa, meu casamento não vai ser destruído nunca. Não, senhor. Satanás vem matar, roubar, destruir tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que Deus abençoou, ele quer desmanchar, desde o princípio. Mas te apega com Deus, meu irmão, minha irmã, você que é casado, e valorize o casamento. Você que quer casar, diz Deus prepara uma pessoa. Eu sempre falo, o segredo para a pessoa viver bem com seu cônjuge é o amor. Que o amor perdoa, o amor suporta. O amor, ele não age com leviandade, né? Então, se tiver o amor, a gente vence tudo nesta caminhada. Vamos mais para frente. O casamento bíblico ilustra a maneira eficaz, relacionamento íntimo, amoroso entre Cristo e sua igreja. Efésios 5, 22, 23. É interessante que Paulo considerou isso num grande mistério. Melhor uma profunda verdade espiritual outrora oculta, mas que foi revelada pelo Espírito. Jesus Cristo é o último Adão. 1 Coríntios 15, 45, aquele que restauraria e traria de volta a vida de uma humanidade caída. Deus fez com que Adão dormisse para tirar dele uma costela, de maneira que pudesse dar-lhe uma esposa. Jesus, no entanto, morreu na cruz, derramou seu sangue para que pudesse resgatar a sua noiva, a igreja,
João 3:29, Cristo ama a igreja e cuida dela, deseja purificá-la e torná-la mais bela para a glória de Deus, para a glória de Deus. Um dia Cristo virá buscar a sua noiva para apresentá-la no céu em toda a sua pureza e glória. Amém. Então ele diz: olha, eu vou preparar lugar. Se eu for preparar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejai vós também. Então o desejo de Jesus é estar com a igreja, é estar junto, né? É estar perto um do outro. Quem ama quer estar perto. Quem ama não quer separar, né? Aí Jesus foi e disse: eu vou mandar um consolador para ficar com vocês, me representando, escutando as vossas demandas, escutando as reivindicações que vocês vão fazer, os pedidos, né? E esse Consolador ficará convosco até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo veio no dia do Pentecoste, espiritualmente adornou sua igreja, com o batismo, com dons espirituais, capacitando, e ele está aí conosco. Aleluia. Você vai à igreja, você fica escutando alguém discorrer a palavra, de repente você sente aquela alegria e diz glória a Deus, aleluia, levanta a mão, porque o Espírito Santo está ali junto com você. Glória a Jesus. Portanto, meus irmãos, vamos ter muito cuidado para não ferir o Espírito Santo de Deus que está em nós e nos preparando. Aleluia. O mais maravilhoso dos casamentos está por vir. Jesus proferiu acerca dele por meio da parábola Mateus 22, 2, 25 e 1, Lucas 12, 35 e 36. João, por outro lado, descreveu o que Deus lhe mostrou em uma visão. Regozijemo-nos, alegremos, demos de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Aqui a igreja não está faltando mais nada. Neste momento, após os galardões, a igreja está pronta, aleluia, apta para receber o noivo, o esposo. Glória a Jesus. Aqui nós temos imperfeições, aqui nós temos dificuldades, né? Mas lá no céu, o Senhor vai completar em nossas vidas tudo que faltava, Ele completa e nós estaremos prontos para encontrar o noivo. O anfitrião deste casamento será o próprio Deus, o Pai. Ele é descrito preparando a cerimônia e enviando seus servos para chamar os convidados. Lucas 14, 16, 23. O noivo é Jesus Cristo, o Filho amado do Pai. Mateus 3, 17. E João 17, Mateus 3, 17 e 17, 5. Em João 3, 27 e 30. João Batista referiu-se a Jesus como o esposo e a si mesmo como o amigo do esposo. Aleluia. O amigo do esposo. João, ele não quis glória para si. Mas ele disse, olha, ele vai crescer e eu vou diminuir. Aleluia. E Jesus disse, não, dos profetas nunca teve um maior do que João. Então, cada um deles falava bem um do outro. É um segredo da noiva de Cristo, é nunca querer denigrir a imagem um do outro. Nós somos um em Cristo Jesus. Tem gente que tem facilidade de falar mal, levantar calúnia contra o outro. Irmão, você faz parte da noiva. Você é a noiva de Cristo, ele também é parte, membro do mesmo corpo. Então vamos respeitar um ao outro, né? Cada um tem a sua mentalidade, cada um tem o seu jeito, mas todos nós fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo e estamos aí compondo esse corpo da noiva de Cristo Jesus. A identidade da noiva.
O apóstolo Paulo, a respeito da igreja, escreveu: porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Paulo tinha essa preocupação em cuidar da igreja, disciplinar, ensinar. O papel do pastor é exatamente ler a palavra e ensinar. Ele não consegue carregar você no ombro, meu irmão. O pastor não consegue levar você no ombro, não. Ele aplica a palavra. Agora, eu e você temos que dar lugar ao Espírito Santo para ele mudar em nós através da palavra e nós chegar no céu. Porque o pastor não pode salvar nem a esposa dele, nem um filho. Mas ele é o líder espiritual. Ele vai ler a palavra, ensinar. Agora, aquele que desejar ser a noiva, a esposa do Cordeiro, vai se preparar. Aleluia. Renunciar ao mundo, o pecado, tudo aquilo que impede ser a noiva de Cristo para alcançar dele o galardão. Na cerimônia de casamento, o marido é separado para a esposa e esta é separada para o marido. Portanto, qualquer interferência nesse arranjo elaborado por Deus será pecaminosa, tornando-se impuro o matrimônio. Nos dias de hoje, Cristo está purificando sua igreja pela instrução de sua palavra. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse Jesus. Então, é como o pastor que ensina lá. A palavra de Deus é quem lava. A palavra de Deus é quem transforma. Aleluia. Ela é uma água pura que pode lavar. Então, a aplicação da palavra, é por isso que a igreja não pode faltar o ensino da palavra de Deus. Louvamos a Deus, porque nós temos um pastor que ensina a palavra. Se alguém está tropeçando, se alguém está desviando, não é falta de ensinamento, mas é porque tem dentro de si esse desejo de ir para o mundo, mas a palavra de Deus está sendo ensinada todos os dias. Ensino, culto de ensino, escola dominical, culto de portas abertas, a palavra de Deus é ensinada. Que Deus guarde cada um de nós e nos dê graça para guardar a sua palavra em nosso coração. Subsídio teológico. A igreja do arrebatamento é uma noiva pura. 1 Coríntios 11, 2. Paulo diz que a igreja do arrebatamento deveria permanecer como virgem pura. Em Levítico 21, 13, o sumo sacerdote só poderia se casar com uma moça virgem. Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, só irá tomar como esposa uma noiva pura. Aleluia. A igreja do arrebatamento permanecerá vigilante. Mateus 24, 44, 2 e 44. Meus irmãos, não adianta, nós podemos querer inventar desculpa, mas só vai encontrar com o noivo aqueles que estiver com suas vestes limpas, sem mancha, sem ruga, sem nódoas, né? E o lavandeiro, o Espírito Santo está aí. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus está aí, pura, eficaz e penetrante. Demos ouvido à palavra do Senhor e seremos bem-aventurados. Uma das coisas que mais Jesus advertiu aos seus discípulos foi sobre a vigilância. Em Lucas 13, 35, 48, Jesus contou a parábola do servo vigilante e reiterou a vigilância em todos os seus sermões escatológicos. Mateus capítulo 13, verso 33. Ele chegou a dizer: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A igreja do arrebatamento permanece de pé. Estava conversando esses dias com o pastor presidente, pastor Adair, e falando exatamente sobre a oração e a vigilância. Tem gente que ele ora a noite toda, se for preciso, mas amanhece o dia ele não tem vigilância. Ele já peca nas primeiras palavras que ele vai dizer, ele já está pecando.
Então Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Então, para nós aplicar a oração, nós temos que estar vigilante, olhando, tendo cuidado, né? Para que nós não venhamos, como diz a palavra de Deus, nós não podemos entremeter em negócios alheios. A igreja de Jesus, ela é separada. Aleluia. A igreja de Jesus, ela permanece de pé. Às vezes nós ficamos preocupados, né? Nós estamos vivendo uns dias de esfriamentos, um dia de desinteresse, né? As pessoas não estão preocupadas em estar à igreja, em estar em obediência, em pagar um preço, não. Eles levam a vida de qualquer forma, eles querem desfrutar a vida, né? Mas nós temos uma obrigação. A Bíblia diz que não devemos deixar a congregação como é costume de alguns. Um dos primeiros passos da igreja vigilante, da igreja do arrebatamento, ela é constante aos trabalhos da igreja. Porque quem ama, quem está escutando falar dessa pessoa. E é exatamente lá que nós vamos ver falar de Jesus, que ele está preparando, que ele está cuidando. E a gente fala, que noivo maravilhoso. Rebeca, quando viu o Eliezer descrever o perfil do Isaac, ela já encheu de alegria, de amor. E aí o seu irmão perguntou, você vai com esse homem? Disse, eu irei, vou sim. O que eu escutei dele é irresistível. Eu vou acompanhá-lo. Aleluia. Então, o que nós ouvimos de Jesus, o que ele fez por nós, o que ele faz, o que fará, nós temos motivos de não abandonar, de seguir sempre a Jesus. Vamos que a cerimônia de casamento, a Escritura do Novo Testamento relata o relacionamento entre Cristo e a igreja, segundo as características de um típico casamento do Oriente Médio. Tais casamento consistia em 3 estágios distintos. Primeiro, o noivado. No primeiro século da era cristã, os acordos de casamento eram propostos pelo pai do noivo e ainda com o pretendente muito jovem. Às vezes, esse acordo ocorria até mesmo antes do nascimento. Era assinado um documento legal perante um juiz, prometendo seu filho à menina escolhida. O pai, então, oferecia um dote adequado em forma de garantia, conforme o costume da época. Amém. Amados, para quem conhece a cultura dos ciganos, você pode pesquisar, eles seguem esse costume, né? O cigano veio da Síria, né? Esse povo para lá. Os pais prometem casamento, eles arrumam casamento para os meninos pequenininhos. Às vezes está no ventre ainda, esse menino aqui, se for mulher, vai casar com seu filho. Está fechado. E aquele cigano, então, trabalha, juntando alguma coisa. Para o dia do casamento, aquele moço já tem com que sobreviver dos que os pais arrumou para ele. Então, eram casamentos arrumados, mas dava certo. Às vezes, hoje, parece que está meio fora, mas hoje os pais, às vezes, não podem intervir no casamento de uma filha, de um filho. Não, eu que vou viver, eu vou escolher. Meus irmãos, jovens, que me assistem, que vão me assistir, os pais vêem mais longe do que vocês. O pai enxerga mais longe do que o filho. O pai já tem uma estrada percorrida. O pai tem exemplo de vida. Você é menino, você é menina. Então, escuta o conselho do seu pai. Pai não dá conselho ruim para filho. Pai só vê o bom para o seu filho. Então, quando você for tomar uma decisão de um casamento, recorra ao conselho de seus pais. E você vai ser bem sucedido. Aleluia. Na cerimônia de casamento, vendo que eu parei aqui. Mesmo que a moça não tivesse visto o noivo,
ela era levada para casar-se com o rapaz. Temos dois exemplos bíblicos no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento. Isaac e Rebeca, né? E outro é o noivado de Maria e José, no Novo Testamento. O estágio de casamento, portanto, era formado por duas partes: a escolha da noiva e o pagamento do dote. Aleluia. O pagamento do dote. Naquele tempo era mais difícil, né? O noivo tinha que pagar o dote para o pai da noiva. Pagar. Aleluia. E ele pagava. E aí poderia ir para a festa do casamento. Qual foi o dote pago por nós? Jesus veio e pagou o dote. Pagou a nossa dívida. Aleluia. Colossenses diz: a dívida que era contra nós, a cédula de dívida, Jesus cravou na cruz. E diz: tetelestai, está pago, você não deve nada. Então Jesus pagou por nós. Dívida que nós nunca poderíamos pagar. Ele pagou o dote. Aleluia. O pagamento do dote. Entendemos, portanto, que as bodas do Cordeiro ainda está na fase do noivado. A escolha da noiva já foi feita, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Efésios 1:4. O dote também já foi pago, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Amém? Como eu posso glorificar a Deus no meu corpo? Tem muitos meios de nós glorificarmos a Deus. Primeiro passo, sermos obedientes à doutrina, aos usos e costumes. Então, todo mundo que vai me ver diz: fulano é crente da igreja tal. Fulano é crente da igreja tal. Porque eu estou glorificando a Deus com o meu modo de viver. Glorificar a Deus no meu corpo, eu aceitar viver segundo o mandamento das Escrituras Sagradas. Que não adianta, meu irmão, eu confessar de boca e o meu coração está longe de Deus. Não. Eu vou viver uma vida de hipocrisia, uma vida de falsidade, de mentiras. Então vamos professar, falar verazmente segundo o coração. Alguém escreveu o salmo dizendo assim: Senhor, quem subirá ao seu santo monte? Quem estará no seu lugar santo? Aí ele responde: aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente, que fala verazmente segundo o seu coração. Falar segundo o coração é um ato de sinceridade, um ato de verdade. Não é feio você dizer: eu estou contrariado com você, meu irmão. Você é sincero. Você fez algo que me contrariou. Aí, então me perdoe, está perdoado em nome de Jesus. Nossa alegria volta. Aleluia. Isso que é, por exemplo, se uma pessoa chegar no pastor, o presidente diz: pastor, eu quero pedir perdão ao senhor, porque eu falei algo que eu sei que o senhor não fez, mas eu falei, o senhor me perdoa? Ele diz: eu te perdoo, em nome de Jesus. Isso é bonito, falar o que está no coração. Quando eu falo eu gosto do Senhor, eu amo o Senhor, eu tenho que falar o que está aqui dentro. A Bíblia diz: o que usa de engano não permanecerá na minha casa. Engano, meus irmãos, é tudo isso que nós falamos que não é verdade. Que Deus nos guarde, que Ele passe o isopo do seu sangue nos nossos lábios, que Ele nos purifique como purificou o profeta Isaías. Isaías era um profeta, mas era um profeta que vivia envolvido com a vida dos outros. Ai de fulano que bebe, ai de fulano que faz isso, ai de fulano... Ele era aquele homem que vivia dando notícia, era o CBN do tempo antigo, Central de Notícias. Mas, meus irmãos, o dia que ele chegou na presença de Deus,
O dia que ele entrou no templo, que Deus disse, hoje eu vou mostrar para você, Isaías, a minha glória, aleluia. Ele começou a olhar dentro da fumaça. Oh, glória a Jesus. Os serafins voavam um para os outros e diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele botou a mão na boca e disse, ai de mim que eu vou morrer agora. Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor. Aí ele reconheceu o seu pecado, a sua fragilidade. Aí um anjo veio voando de lá com a brasa, aquela tenaz, né, que o pastor Zé Fernandes usava ali para mexer lá na brasa. Ele era ferreiro e passou a brasa no lábio dele e disse, hoje as suas iniquidades são purificadas, Isaías. Aí escutou a voz dizendo, quem há de ir por nós? Quem enviaremos? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Amados, para exercitarmos o papel de profeta de Deus, todo aquele que prega na igreja, que discorre a palavra, a Bíblia, ele está sendo um profeta de Deus para o povo, transmitindo a profecia, a palavra de Deus está ali. Todos nós que pregamos, que ensinamos, todos nós que temos o dom da profecia, nós devemos ter muito cuidado para ter língua santificada, lábios puros, para que possamos entregar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos nós. Aleluia. Vamos lá. A apresentação. No tempo devido, o pai do noivo enviava os seus servos com o contrato anteriormente firmado à casa da noiva escolhida. A noiva, então, era levada à casa do pai, do noivo, e quando tudo estava pronto, o pai da noiva passava a mão de sua filha ao pai do noivo, que, por sua vez, passava a mão da moça ao filho. Aleluia. Então, tinha a aproximação da noiva. Naquele tempo com o noivo não era como hoje. Chegava lá, o pai da noiva passava a mão da noiva para o pai do rapaz. O pai do rapaz pegava e passava para o seu filho. Então, tudo indicava que aquele casamento era um casamento perfeito, um casamento respeitado dentro das leis, né? E era um casamento para todo sempre. Dificilmente haveria ali uma separação, um divórcio. Que Deus nos ajuda, meus irmãos, quando o Espírito Santo, aleluia, nos conduzir e passar-nos, então, essa responsabilidade. Passar para o pai passar para o seu filho, aleluia, a noiva. E assim nós estaremos para sempre ao lado dele. Este contexto de bodas do Cordeiro, a igreja ainda espera por esta segunda fase, que acontecerá no arrebatamento. Regozijemos-nos, alegremos, temos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Lá agora não há imperfeição, tudo pronto, tudo puro. Aleluia. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Meus irmãos, eu não lembro de ver uma noiva de vestido preto. Não. Sempre o vestido da noiva ele é branco. O véu, aleluia, grinalda. Aquele véu, a noiva vem caminhando, o véu vem lá no meio da igreja, e alguém cuidando daquele véu, ajeitando, né? Branquinho, sem mancha. Assim deve ser a nossa vestimenta diante de Jesus. Sem mancha, sem pecado, sem mácula. Pura, aleluia. Glória a Deus, que o Espírito Santo venha tirar de nossas vestimentas as manchas, as nódoas. Aleluia, que possamos ser apresentados puros diante do noivo. Irmão, aceita o Espírito Santo esfregar essa sua vestimenta.
Aceite você ser esfregado pela palavra. Quantas pessoas saem da igreja revoltadas, e o pastor fala assim meio seguro mesmo, não é? Que graças a Deus o pastor não deixa. Ou eu estava ouvindo ele dar o ensinamento, eu falei para alguém que estava perto de mim, o pastor não deixa nada para amanhã não. O que tem que fazer hoje ele faz. E Deus continua abençoando o pastor Daí. Aleluia. Dando ele muita coragem, muita graça. E eu estou acompanhando ele em oração, dizendo, Senhor, continua abençoando ele. Continua dando ele, porque ele que está com o cajado na mão. É ele que tem que bater e ensinar mesmo. Aleluia. E a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Graças a Deus. Noivado também composto de 2 fases. A da apresentação, contrato anteriormente firmado, e o cortejo da noiva até a casa do pai do noivo. Fazia-se necessário mostrar os contratos legais. Deus firmou um contrato com a igreja, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, o Senhor conhece os que são seus. Aleluia, 2 Timóteo 2,19. Esse é o contrato. Fica firme, o Senhor conhece os que são seus. A noiva era levada à casa do banquete, a igreja será levada à casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então está tudo sendo preparado. A trombeta vai tocar. Já aprendemos sobre o soar da trombeta, e essa trombeta dizendo, está tudo pronto, está tudo preparado, bem-vindo às bodas do Cordeiro. A celebração, estamos chegando ao final. Após a realização da parte privada do ritual, tinha início o banquete público. Nesta ocasião, convidava muita gente para participar da festa. Foi durante uma festa desse tipo que Jesus realizou seu primeiro milagre, o milagre de Caná da Galileia, né? Jesus transformando água em vinho. É bem verdadeiro que o casamento celestial será completamente diferente. É bem verdadeiro que o casamento celestial será completamente diferente de todos os que já foram realizados sobre a terra. É importante termos em mente que em um casamento na terra, o noivo ou a noiva pode voltar atrás no último minuto. No entanto, não será possível no casamento celestial. O noivo Jesus já expressou seu grande amor pela noiva, Efésios 5:25, e não voltará atrás, Hebreus 3:8. Quando realizar-se o casamento, a noiva será glorificada e se tornará imaculada, não podendo ser tentada a mudar de ideia ou a perder o seu amor pelo noivo. Efésios 5:26, Hebreus 10:14. Outra coisa importante é que em um casamento na terra pode surgir diversos problemas legais com a menoridade ou um casamento anterior. Porém, no celestial jamais ocorrerá estas coisas, Romanos 3:33 e 39. Aqui na terra pode acontecer a tragédia de morte, causando separação entre um casal. No céu, no entanto, não haverá separação alguma, a noiva e o noivo jamais morrerão. Aleluia. Aqui é perecível, né? Aqui pode ter aqueles problemas de casamento anterior, de tantas coisas que pode surgir nesse casamento, atrapalhar. Mas lá no céu tudo será perfeito, aleluia. Lá não haverá espaço para arrependimento, lá não haverá espaço para voltarmos atrás, porque tudo é perfeito. Conclusão. Ao chegar este momento tão esperado
de júbilo. Nessa ocasião, a igreja já estará glorificada, assim como Cristo, livre de toda maldade, corrupção, angústia e sofrimento. A morte não terá mais poder sobre a igreja, porque aquele que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Amém? Amém. Amados irmãos, aqui é um prenúncio aqui da nossa lição que vem, né? O professor estará aí discorrendo com mais profundidade, com mais conhecimento, e nós estaremos aprendendo ainda mais sobre a palavra de Deus. Portanto, nós, como noiva de Cristo, estejamos prontos, cada dia nos limpando, purificando, e que sejamos aptos para o dia do grande encontro com o esposo. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo encontro. Amém.